Olá pessoas, bem-vindos e bem-vindas ao Vives. Eu sou a Vivi Maurei e nesse podcast compartilho algumas reflexões sobre livros, filmes e séries, cultura pop, tudo que não consigo colocar no Substack. Além de falar um pouco sobre a vida como imigrante brasileira vivendo em Portugal. Fui ver Materialistas, ou Par Perfeito, não sei como traduziram o título do filme. E nesse universo do filme, uma empresa promete resolver o dilema do amor. Usar um algoritmo de compatibilidade, whatever. A gente acompanha a Dakota Johnson, que é uma especialista cética que trabalha para essa empresa, né, que faz esse papel de agente do amor, sei lá. E a gente vê o desenrolar entre dois carinhas na vida dela. O antigo, Chris Evans, quem ela ama, amou, né, teve um relacionamento, mas terminaram, que é um pobretão. E o Pascal, que é um cara muito rico, que atenderia todas as suas, digamos, exigências num homem, né, num par. Eu fiquei surpresa porque eu achei que fosse ser um filme mais de comédia romântica, mas não. Tem até um pouquinho de drama, mistura romance, crítica social, toca uns pontos bons para se refletir sobre os limites entre escolha, desejo e destino nos relacionamentos modernos, nos casamentos modernos. A ideia central não é exatamente enganar ou fingir um amor, né, dessa empresa ou da temática do filme. Pelo contrário, o match é baseado em algoritmos e critérios, mas o propósito é que as pessoas encontrem alguém que elas possam amar, de fato, e casar. Só que por trás disso, tem muitas coisas aqui que são ditas nas entrelinhas e que mexem comigo. E não é o fato de ter um sistema que promete um resultado, um controle sobre algo que é incontrolável e imprevisível, como o amor. Isso é o de menos. Eu nem vou falar muito disso aqui hoje. O ponto mais sensível para mim foi o filme expor essa contradição brutal do mundo dos relacionamentos, que não é um jogo justo. Especialmente para mulheres que passam dos 30, que não performam um padrão de corpo, juventude ou estética ideal, entre aspas, um padrão cruel, irreal, massivamente sustentado por redes sociais e filtros. Enquanto o discurso público diz amar, né, como a gente é, amar quem a gente é, blá blá blá, o mercado amoroso real grita melhore ou passe invisível. Eu acho que a gente tem um problema geral de falta de maturidade afetiva das pessoas que estão nesse mercado de encontros. Muitos se comportam como consumidores em um catálogo infinito, buscando o melhor possível, melhor possível entre aspas aqui, né, tipo de características físicas, em vez de se abrir ao vínculo com alguém real. E eu entendo essa dor solitária do filme de quem está fora do molde. Porque não é só sobre beleza, é sobre valor, sobre se sentir desejada, vista, escolhida. E falo pelo homem também, não só pela mulher. Eu sei que é difícil para um homem gordinho, baixinho, careca. É muito mais fácil encontrar alguém quando você tem o corpo aceito, os traços elogiados, os likes garantidos, seja homem ou seja mulher. Para o resto, o caminho é mais acidentado, sabe? Às vezes o amor precisa de uma chance antes de se instalar. Mas como o mundo atual parece obcecado por essa perfeição e eficiência emocional, se não dá a faísca, em 3 segundos, a gente já passa para o próximo. Só que o amor não é um algoritmo, é convivência, é surpresa, é margem de erro. É triste e frustrante estar nesse jogo injusto. Mas ainda assim a gente segue inteira, com desejo de conexão, porque senão pra quê, não é mesmo? Outra coisa do filme que é interessante é que além de falar de amor e algoritmo, traz um tema polêmico para muitos, que é o dilema entre amor idealizado e a realidade material, a tensão entre a riqueza e pobreza. É uma pergunta incômoda para muitos, eu sei, que muita gente evita fazer em voz alta. O amor sobrevive sem segurança? E mais, é errado desejar segurança? Há uma cena em que isso fica bem claro quando o amor entra em conflito com a diferença de classe, né, com a expectativa de vida de que cada personagem tem, com medo de abrir mão do conforto e do status. E é aí que o filme toca no nervo. Não há como falar de relacionamento sério, de casamento, de construir uma vida juntos, sem falar de dinheiro, trabalho, heranças emocionais e sociais. A gente tende a romantizar a pobreza como se o amor fosse mais puro quando nasce na escassez. Só que isso pode ser tão nocivo quanto demonizar quem busca estabilidade.
A ideia de que quem ama não liga para dinheiro ignora completamente a realidade de quem vive sob pressão econômica. E o oposto também é perigoso. Achar que o dinheiro é o amor. No fundo, o que a história mostra é que o amor precisa de espaço. E esse espaço inclui segurança, liberdade emocional e, sim, muitas vezes, estrutura material. E a gente ainda tem que lidar com um julgamento externo. A sociedade cobra que a mulher deseja amor acima de tudo, mas a julga quando escolhe parceiros com estabilidade. E, ao mesmo tempo, ridiculariza o homem que se apaixona por alguém fora dos padrões estéticos ou de status. A gente vive enredado na expectativa dos outros e muitas vezes é isso que impede um amor real de florescer. O amor pode nascer em qualquer lugar, na fartura ou na falta, e ainda assim ser real. Só que fingir que a diferença de classe, de estilo de vida, de acesso e oportunidades não pesa é negar um dos pilares da vida em comum. Casamento, no fim, é também uma sociedade. No filme eles falam, é um negócio. Envolve partilha, planos, logística, rotina. Não dá para fingir que dá certo só com sentimento se o resto desmorona. Ainda que dê, a questão é aceitar que parar para pensar nisso não é ser egoísta, ruim ou não sentir amor. É pesar uma escolha, como tudo na vida. Como a gente pesa uma escolha de ter filhos ou não ter filhos, de uma faculdade ou não faculdade, de um trabalho entre um e outro. Às vezes o que nos impede de amar é o orgulho, o medo e as narrativas que nos contaram sobre o que deveria ser o amor. É aí que entra o que eu falei sobre a camada cruel da pressão estética sobre as mulheres, a tal da mulher troféu, que precisa ser jovem, magra, impecável, desejável. Como se o amor só fosse legítimo quando nasce da validação visual. A ideia é encontrar amor no filme? Mas fica claro que as escolhas amorosas são filtradas por esse padrão de vitrine. E o problema é que quando você não corresponde a esse molde, parece que não só suas chances diminuem, mas que você precisa justificar qualquer desejo de ser amada, como se fosse um favor, um acaso raro, um prêmio de consolação. Isso vai minando a autoconfiança e empurrando muitas mulheres, especialmente as que passam dos 30, 35, 40, para fora do campo do jogo afetivo. Elas se sentem invisíveis, não porque não têm valor, mas porque a vitrine do mercado afetivo insiste em uma régua injusta e estreita. E assim, o que poderia ser amor real, baseado em conexão, cuidado e afinidade, é barrado antes mesmo de começar. Por isso, muitas vezes, não é falta de amor no mundo, é excesso de filtros e falta de coragem de aceitar e enxergar o outro além da embalagem. Eu não sou imune a isso tudo, eu falo tudo isso pra mim também, pra lembrar de não jogar esse jogo tóxico da vitrine. Acho que a dica é tentar ser melhor, um dia de cada vez. E assim como todos, eu sigo tentando. Até o próximo episódio.